Usar o celular no ambiente de trabalho pode comprometer a qualidade de produção. E para evitar problemas, algumas empresas proíbem o uso do smartphone durante o expediente. Nesta lanchonete, usar o celular durante o período de trabalho é proibido. O motivo é simples. O dono do negócio não quer que a atenção ao cliente seja dividida com o smartphone. Usar o celular aqui só é permitido em casos de emergência ou depois do expediente. Você acha certo isso? Eu acho, porque tira a atenção, né, concentração do serviço, você acaba não exercendo a função direito. Celular dentro da empresa, então? Não pode. Se não é celular, é para depois. Ao contrário das empresas que proíbem o uso do celular, nessa agência de publicidade, o aparelho é peça fundamental, é ferramenta de trabalho. Você usa bastante o celular aqui, Ricardo? Uso bastante. Quanto tempo, mais ou menos? Aproximadamente 4 horas e meia. E durante esse tempo, você fala com quem? 90% do tempo com os meus clientes. Prestando atendimento. 100% do tempo prestando atendimento. Se cortar o celular aqui, como é que fica? Fico perdido, porque o nosso atendimento, na maior parte das vezes, as informações são todas coletadas pelo WhatsApp. O aplicativo WhatsApp se tornou um dos principais canais de interação com o cliente, que avalia o conteúdo de tudo que está sendo produzido. Cerca de 10 profissionais trabalham no local. Além de campanhas e criação de peças publicitárias, a agência é especializada em organização de eventos. 90% dos negócios são fechados pelo celular. Deixa eu te perguntar, então, tá certo? Você vem aqui hoje à tarde pra gente acertar isso? Que horas mais ou menos você está vindo aqui? Então, a nossa preocupação sempre é a rede social, né? Porque às vezes Facebook, Twitter, essas outras redes sociais que vêm com o tempo, acaba tomando muito tempo dos nossos funcionários. Mas é o bom senso que vai prevalecer nesse momento. Pesquisa feita nos Estados Unidos revela que mais da metade dos empregadores americanos acredita que o smartphone é o maior vilão da produtividade. 2 de cada 3 trabalhadores disseram que utilizam várias vezes ao dia o celular, mesmo enquanto trabalham. Para o especialista em Direito do Trabalho e Previdência, o empregador pode sim, se achar necessário, proibir o uso do celular no ambiente corporativo. Aliás, o empregador, ele como diretor, né, ele tem o poder e, em situações específicas, eu diria até o dever de fazê-lo. Segundo o advogado, o funcionário que usar o celular de forma abusiva e sem permissão da empresa poderá ser demitido e por justa causa. Mas para que haja punição, eu acredito que tenha que haver uma situação mais regrada, porque o empregador realmente crie maneiras, porque o empregado realmente não se sentir surpreso diante da situação. Lá no seu trabalho é permitido usar celular ou não? Não pode. Não no horário de serviço. No horário de serviço não pode usar, não. Das 9 às 6 não pode usar, nem mexer no celular. Se usar? Se usar é advertência. Advertência, né? No ato. Hoje aqui no estúdio a gente recebe o consultor jurídico Guilherme Montoro, que é especialista em assuntos de direito trabalhista. É uma coisa interessante essa, né, Guilherme? Porque as empresas, por conta dessa explosão do uso de smartphones, as facilidades que o aparelho traz, acabam enfrentando esse tipo de dificuldade, né? Funcionários que gastam tempo demais no aparelho, acabam se distraindo ali na hora de trabalhar e acabam dando mais atenção do que deveriam a esse tipo de coisa. Isso complica a relação trabalhista, né? Com certeza. A gente tinha num passado recente a preocupação das empresas com as redes sociais, que o empregado acessava no computador dele ali de trabalho. E aí era mais fácil de controlar, né? Bastava colocar um bloqueio. Exatamente, informar os empregados, né, e colocar um bloqueio para que ficasse tudo certo. Agora, com os smartphones, cada um tem um computador no bolso, né? Então, de fato, atrapalha na produtividade, é importante ter um regramento mesmo. Claro, para nenhum lado sair prejudicado. E tem pergunta aqui chegando para o Guilherme Montoro pelo nosso WhatsApp 12981352908, é onde você pode participar com a gente mandando suas dúvidas sobre direito trabalhista. Guilherme, chegou uma pergunta aqui bastante intrigante. Não veio o nome da pessoa, ela não se identificou, mas disse que o esposo, uma mulher, dizendo que o esposo dela era proprietário de uma empresa. Antes de ele ter que fechar a empresa, uma funcionária foi afastada pelo INSS por motivo de doença. Nesse caso, ela pergunta, ele tem que arcar com alguma despesa caso essa funcionária venha a ser considerada apta novamente para o trabalho, mesmo com a empresa já fechada? Bem, se essa doença tiver relação com o trabalho, sim, porque o empregado, quando ele tem alta do INSS, ele tem direito a uma estabilidade de 12 meses. E o encerramento da empresa não extingue essa estabilidade. É diferente de outros tipos de estabilidade, como, por exemplo, a de um cipeiro. Então,
como não é possível retorno ao trabalho, ele deveria arcar com as verbas rescisórias mais a indenização desse período. Agora, se essa doença não tiver relação com o trabalho, ele pode efetuar a baixa dela e pagar as verbas rescisórias que eventualmente estejam remanescendo para serem pagas. Ok, está respondido. O Renato Lima, ele é de São Paulo, também passa por aqui, pergunta se ele pode sacar o FGTS, já que ele está há 3 anos sem um emprego formal. Na verdade, falta só um mês para cumprir esse prazo de 3 anos. Bem, as regras de saque do FGTS relacionadas com o direito do trabalho tá diretamente ligado à dispensa sem justa causa. Então, quando o empregado ele é dispensado sem justa causa, ele pode fazer o saque do fundo de garantia. Se ele é dispensado por justa causa ou pede demissão, não é possível movimentar essa conta do fundo de garantia. Então, nesse caso, se ele foi dispensado sem justa causa, ainda que tenha sido há 3 anos atrás, é possível que ele peça sim, levante o fundo de garantia, ele só vai precisar dos documentos necessários, a guia para isso, enfim. Agora, caso tenha sido ou justa causa ou um pedido de demissão, e aí a gente não sabe os outros detalhes a respeito do Gustavo, em relação à idade, ou enfim, se já se aposentou, não se aposentou, ou se tem alguma doença grave, que são outras causas para saque do fundo de garantia. Então, a princípio, não. Ele não teria como sacar o fundo de garantia nesse momento. Ok, muito bem. Mas existe um prazo, porque ele escreve aqui sobre 3 anos, existe algum prazo assim em que a pessoa, se tiver pedido demissão ou sendo mandado com justa causa, como você falou, existe um prazo assim, olha, a partir desse momento você pode então ir lá e mexer no fundo de garantia, não existe? Não existe. As regras são as da lei específica do fundo de garantia, que estão vinculadas a financiamento, ou no caso de doença grave, no caso de aposentadoria, são essas as regras. Agora, um período desempregado não é o motivo para o saque. Certo. Se a pessoa trabalhou durante 10 anos na vida e depois nunca mais trabalhou formalmente, aquele dinheiro vai para o governo? Não, aquele dinheiro fica guardado na conta vinculada, infelizmente com uma correção muito baixa. Então ele fica tendo um deságio, perde para a inflação esse dinheiro, mas ele fica numa conta vinculada daquele trabalhador e quando ele preencher um desses requisitos, como por exemplo a aposentadoria, ele tem como sacar. Ah, sim, ok. A Eduarda, de Paulista, em Pernambuco, diz que trabalha num hospital e recebe aquela insalubridade, mas quando ela volta de férias, a empresa não paga. Isso é legal? Não paga o quê? Será? Não entendi, Eduardo, você entendeu? Eu imagino que ela se refira ao adicional de insalubridade. Ah, tá. Durante o período de férias, ela não receberia insalubridade. Exato. É correto sim. O adicional de insalubridade ele é devido quando o empregado está exposto aos agentes insalubres. Então, no caso do empregado sair de férias ou se afastar por qualquer outro motivo, durante este período ele não recebe o adicional de insalubridade. Já que não estava exposto a nenhum risco. Exato. Ok, é justo.